Se vocês receberem alguma coisinha, só dá um ok ali, tá? Vocês estão conseguindo ver a minha tela? Sim? Sim. Perfeito, então. Qualquer dúvida, vocês podem abrir o microfone, vocês podem ir me chamando, tá? A tela tá grande para vocês ou não? Mas tá dando para ver, tá legível, né? Tá, dá para ver, mas dá para ver o aplicativo. Não tá como tela cheia. Espera aí, então. Falar uma boa noite. Perfeito, gente. Vocês vão passando aqui para mim. Para mim tá a tela cheia, tá? Mas tá dando para ver, né? Sim. Perfeito, então. Então, o que que nós vamos falar hoje? O que que é esse bicho de sete cabeças? O que que é o storytelling, gente? Isso é uma junção, tá? De duas palavras no inglês. Eu primeiro gosto, né? E prefiro explicar os termos técnicos para que todo mundo entenda e para que a gente consiga memorizar isso, né? Então, eu acredito que, assim, tudo que aquilo que a gente passa, aquilo que a gente revê, de alguma ou outra forma, a gente consegue aí memorizar para que futuramente a gente consiga aplicar, né, no nosso dia a dia, tá? Então, essa junção de palavras é o quê? É o history e o telling, né? O history nada mais é do que a história e o telling é a contar, é o contar, né? Então, portanto, a tradução do storytelling é o quê? É uma contação de histórias, é o contar, é uma arte de contar histórias. Pode ser uma narrativa, com conteúdo principalmente, mas a gente usa a nossa criatividade, né? E o contar histórias, ele não se resume em um poder de persuasão para o lado negativo, de omitir ou de mentir, né? A gente conta histórias verídicas. Então, digamos, eu vou dar um exemplo para vocês. Na venda de um produto, a gente não aumenta a qualidade do produto. A gente não aumenta aquilo que ele faz. A gente narra, né? Dá essa narrativa sobre o produto, porém, verdadeiramente, com fatos comprovados e com o estudo que a gente tem desse produto, tá? Então, o storytelling é uma maneira de a gente criar conexão. Essa é uma técnica, né, de emocionar as pessoas, de envolver, tá, para que elas despertem aí a emoção nos nossos potenciais clientes. Então, como que eu vou desenvolver a emoção num cliente? Vamos puxar aí pela memória. Eu fiz bem detalhado esse arquivo para passar, porque eu vou repassar ele para vocês. Então, às vezes a pessoa ela não vai assistir a gravação, porém, ela com o arquivo, que depois eu vou transformar em PDF, ela vai conseguir aí ter pelo menos aí uma imagem, e quem é uma boa visual aí, né? Quem tem esse poder aí, só de estar visualizando o arquivo, ela vai conseguir desenvolver. Então, quem não lembra aí das historinhas dos pais, dos avós, contando aquelas historinhas do bicho-papão, né? Para a criança dormir, se você não dormir logo, o bicho-papão vai te pegar, ou para colocar medo na pessoa, o velho do saco, né? Que tinha a historinha do velho do saco, que eu nem lembro das histórias do velho do saco, nem do bicho-papão. Eu só sei que existiam porque eu tinha medo, né? Então eu dormia, ou eu não chegava na frente do portão de casa, com medo que eles fossem me pegar. Mas as histórias eram tão bem contadas, né? Que realmente a gente acreditava. Então, o storytelling, gente, ele segue o mesmo princípio da contação de histórias, tá? Mas claro que hoje ele foi adaptado e utilizado com técnicas aí de marketing, com técnicas de vendas. E por que que ele se torna eficaz, tá? Porque ele cria uma conexão emocional com uma pessoa, tá? Então, seja ali pelo humor, o que que essa história que eu vou contar, ela vai me fazer dar risada? Então, ela vai me conectar pelo meu humor.
Vai ser pelo um drama que eu vivi, por algo assim que eu vivi e que me fez passar por um crescimento emocional, um crescimento espiritual, e ela vai se conectar comigo. Vai ser pela excitação de uma história que eu vou ouvir, que aquela pessoa vai me contar, ou qualquer tipo de sentimento que essa história pode despertar em mim, só que ela cria esse desejo de ouvir a história até o final, ela cria esse desejo, né, que eu aprenda, que eu entenda e que eu queira. Eu desejo o produto ou o serviço que essa pessoa está me contando, porque eu me identifiquei com a história dela, né? Então, isso torna-se uma mensagem justamente aí marcante na minha vida. Então, eu vou ajudar esse cliente a tomar uma decisão na vida dele. Por quê? Porque eu estou despertando sentimentos nele. Então, eu vou dar um exemplo aqui abaixo, logo abaixo para vocês aí, bem simples, que eu criei aqui, né, na hora que eu estava fazendo essa aula para vocês, mas é um exemplo simples de uma venda, né? De uma venda e aquilo que a gente faz todos os dias. Então, por que talvez algumas pessoas têm mais resultados e outras pessoas têm menos resultados? Porque é a maneira que ela enfatiza, é a maneira que ela conta, tá? Então, antes de passar para frente ali um pouquinho, eu vou falar para vocês um pouquinho de como que está o mercado hoje, tá? Que a nossa concorrência ela está sempre mais acirrada, cada vez maior. Nossos clientes, vocês sabem que eles estão mais exigentes, então eu confesso que algumas clientes minhas, às vezes, elas deixam de procurar por causa de valores e depois elas retornam porque elas falam que a qualidade, né, e o valor ele não anda casado com o nosso produto, tá? Então, assim, já faz bastante tempo que isso acontece, isso vem acontecendo, tá? Então, assim, hoje não é só você falar para o cliente, compra o meu produto porque ele é o melhor. Por que que teu produto é melhor? Ah, porque ele é melhor, porque ele é eficaz, porque os testes comprovaram, porque todo mundo compra. Mas será que é só isso? Né? Então a gente precisa mostrar para o cliente, fazer com que ele entenda, contando, né, a história aí, ou do nosso produto, ou do nosso serviço, e dar essa opção para ele do poder de escolha sobre isso, tá? Alguma dúvida, meninas, até aqui? Vocês estão conseguindo acompanhar? Eu tentei descrever de uma maneira, porque tem muita técnica dentro, tá? Mas eu estou tentando descrever para vocês de uma maneira aí bem simples, para que vocês entendam e consigam fazer uma narrativa já na cabeça de vocês, tá? Então, como que eu vou fazer isso, tá? Você vai contar a história da criação do produto, do valor agregado a esse produto, né? O material que ele é feito, da onde que é extraído, os benefícios desse produto, o propósito, a história da empresa, sabe? Então, assim, tem N maneiras de vocês fazerem um conto, né? De vocês fazerem essa narrativa. Então, assim, não só voltar pelo cliente assim, eu quase falei cliente, gente, mas tá tudo bem. Então, assim, ó, o apelo, né, de extrair, assim, deixar de falar, às vezes, sobre o preço. Nós temos aí vários kits, todos os kits da linha TimeWise, né, agora que está na promoção esse mês aí, tá? Então, assim, tá, eu estou vendendo porque ele está na promoção. Então, deixar o preço ser apelativo. Lá no final, depois que você contou a história para o teu cliente, aí depois que você construiu isso, o que agrega, assim, vai ser o valor. Então, você vai gerar o desejo, através da tua história, de ele comprar esse produto. Mas ele não pode demonstrar, eu não consigo demonstrar, né? Porque se você demonstrar, você vende. Então, você vai fazer o teu cliente entender através de uma história, ou narrando, ou escrita, que realmente aquele produto pode ser para ele, e ele vai aí se identificar com ele. Então, quando a gente cria esse envolvimento emocional com o nosso público, a gente agrega o valor do produto, tendo ele na promoção ou não, tá? E também do serviço que nós estamos oferecendo, tá? Então, o cliente ele vai se sentir fidelizado e ele vai sentir isso na prática através a tua construção de história. Então, a gente vai ter que fantasiar e fazer um cenário para a gente apresentar um contexto, a gente vai ter que fazer um conflito, explicar o porquê, né?
e resolver aquele problema dele, a gente vai dar a solução daquele problema dele e vai dar o resultado, tá? Ele vai se ver, ele vai se imaginar através da tua história, usando aquele produto. Eu tô falando de produto, gente, porque aqui a gente fala de produto, tá? Eu confesso que a minha ênfase nesse momento é apresentar oportunidade para as pessoas de crescimento. Crescimento profissional, independência financeira, flexibilidade de tempo, enfim, entre N's, né? Entre N's aí, soluções que nós temos para o problema de cada pessoa. Tá? Então, assim, o que é essa solução que hoje eu apresento? É oferecer oportunidade para elas. Então, assim, através de um conto, através da história que eu estou trazendo para elas, que elas se sintam envolvidas aí emocionalmente e, às vezes, com o meu exemplo, às vezes com a minha história, às vezes com a história de outra colega, às vezes com uma história de uma de vocês. Então, é justamente isso que a gente traz, né? Esse envolvimento. Então, são os benefícios emocionais que eu causo nessas pessoas. Então, eu quero dar um exemplo bem simples aqui para vocês de uma historinha que eu falei que eu criei, né? Então, vamos lá. Eu fiz 2 anúncios diferentes. O primeiro deles está aqui na tela, então vocês vão se identificar porque a gente vê diariamente no Instagram de outras pessoas ou até mesmo no nosso, né? Eu sei que vocês aqui não, né? Tudo bem, mas brincadeira, gente. A gente vê isso diariamente, sim, e a gente muitas vezes faz isso no piloto automático para não deixar de fazer algo, mas o algo mal feito, né? Muitas vezes ele cria um efeito rebote aí. Então, ele não vai, além de não me dar aquela satisfação, não me dar o retorno que eu queria, talvez o cliente ele vai se afastar de mim, porque ele se torna, ele acha que é muito mecanismo, né? É algo assim muito robotizado, né? Então, é copiar e colar ou algo parecido assim. Então, no lugar de conectar, você acaba criando, né, essa barreira com o cliente. Então, vamos lá. O primeiro anúncio vende-se, põe uma imagem de base lá, vende-se base de alta cobertura com 28 cores diferentes, estoque seco por R$ 76,90. Vocês comprariam? Pode falar de real aí. Vocês comprariam? Se você não conhecesse o produto. Não, né? Às vezes sempre tem uma doida que compra, mas por quê? Porque conhece você e sabe que você tem bom gosto, né? Então ali, ela conhece a tua história por trás, né? Não foi o anúncio que foi atrativo, né? Foi algo além disso. Agora vamos para a opção 2, gente. A história da Ana e a base que mudou a confiança da Ana. Bora lá. Ana sempre amou maquiagem, mas havia um problema que ela nunca conseguiu resolver. Encontrar uma base que fosse perfeita para sua pele. As que ela usava eram pesadas, marcavam suas linhas de expressão ou não duravam o dia todo. Resultado: sempre sentia que a maquiagem estava lá, mas não era ela. Ela não se sentia empoderada, né? Um dia, através de uma consultora Mary Kay, ela passou pela experiência de demonstração dos produtos em uma aula de automaquiagem. Ana encontrou a base Ivory N160 da Timewise. Vocês entendem aqui que ele está citando o produto também, né? Por quê? Porque o cliente, ele entende que é real, ele entende que tem nome e sobrenome, tá? Então, diferente de tudo que a Ana já havia experimentado, essa base ela prometia ser leve, com acabamento natural, uma longa duração e que poderia ser aplicada em camadas. Mas o que chamou a atenção foi a promessa de pele realçada e não mascarada, que era tudo aquilo que a Ana queria. Então, a Ana, muito desconfiada, decidiu dar uma chance, tá? De testar o produto. Quando ela usou a base pela primeira vez, ela não sentiu o peso no rosto. O acabamento era impecável, cobria as imperfeições, deixava sua pele respirar. E no final do dia, ao se olhar no espelho, a base ainda estava lá, intacta. Na apresentação, a informaram que a base também continha niacinamida, que ajuda a uniformizar o tom da pele e é considerada um dermocosmético. Desde então, Ana não troca por nada, seja para o dia ou para uma ocasião especial,
se tornou a escolha que faz sentir-se cada vez mais linda e mais confiante. E você, está pronta para experimentar a base que pode transformar não só sua pele, mas também sua confiança? Será que eu vou vender a base, gente, se eu contar a história da Ana para alguém? Será que eu vou criar o desejo de alguém? Claro que vocês podem compactar, mas é uma história, né? Então, assim, quantas e quantas histórias quantas e quantas Anas passam pela nossa vida, né? Então, vamos lá. Eu tenho a Joana, não é você, tá, Joana? É outra. Eu tenho a Joana, que é uma cliente minha, de pele negra. Ela usa o tom hoje correto que eu cheguei na pele dela. É uma pele 60cc, é uma bronze WC, não, bronze 660, tá? Ela tem um subtom frio, porém é uma pele bronze. Ok. Quando eu comecei a... É real, tá, gente? Então, é a história da Joana. Quando eu comecei a ser consultora da Joana, ela usava uma base já Time Wise, ela já usava uma base da Mary Kay. A Joana, ela é uma cliente que veio embora de São Paulo. Ela não tinha mais consultora, ela perdeu o vínculo com a consultora dela e ela usava uma base, tá? Beige C220. Ela passava a base, todas as pessoas riam dela, inclusive eu, quando eu fui fazer a apresentação dela, né? Quando eu fui na casa dela, entende? Eu ria por dentro. Mas por quê? É algo real, é algo que acontecia. Porém, a Joana se sentia bem com a C220. Então, foi um processo, foi uma criação, foi um conto, foi explicar para ela, né? Dos sorrisos, foi explicar para ela de forma assim criativa e de forma não invasiva, né? Que aquilo que ela buscava, aquilo que ela não se sentia bem olhando no espelho, poderia estar na tonalidade da base, né, errada que ela estava usando. E automaticamente, através assim de contos, narrando histórias de outros clientes que usavam tons mais escuros, tons mais claros, demonstrando, a gente traz o quê? A Joana, né, para a história e para os fatos reais do dia a dia que a gente faz. Então, assim, é uma maneira de você resolver o problema, dar a solução de uma forma criativa para que você cative o cliente e fidelize ele. Aqui é um resumo, tá? Eu convido vocês, com certeza, a se aprofundarem um pouquinho mais nessas histórias, a se aprofundarem um pouquinho mais nos conteúdos. Às vezes, aí na internet, vocês vão achar conteúdos falando assim de empresas, de produtos, e enfim, vocês não conseguem ver o contexto de outros produtos e de outras empresas dentro do teu negócio. Aí vocês podem pedir ajuda, eu ajudo vocês verem aí, tá? Como vocês podem estar utilizando essas técnicas. Tem várias técnicas dentro do storytelling. Tem a técnica do herói, enfim, tem N, tem várias técnicas. Mas, assim, a gente não está falando de técnica aqui. É desenvolvível? É, mas não é ali em uma hora que a gente tem de encontro. Então, aqui, essas narrativas, elas vão servir para vocês terem como base o envolvimento, essa história que você precisa criar com o cliente, tá? Eu vou passar um videozinho meu aqui para vocês, mas antes de passar esse videozinho meu para vocês, não tem uma regra, tá, gente? Não tem uma regra básica aqui para falar, eu tenho que falar X, eu tenho que me mecanizar, eu tenho que me robotizar, eu vou precisar seguir aquilo ali. Gente, a primeira palestra que eu assisti sobre storytelling, eles usaram um exemplo ali do Beto Carreiro, né? O porquê que dá certo o storytelling no Beto Carreiro, o que eles envolvem os clientes, o que, né, na prática, como que faz. Só que sabe o que eles não falaram? Eu achei difícil. Eu falei, eu não vou traduzir isso para minha realidade, porque não existe, a minha realidade é outra. O meu cliente é outro, o meu produto é outro, tá? Mas por que ninguém me falou? Aí foi na segunda, né? Eu não parei por ali, eu queria me aprofundar mais. Que eu entendi que o Beto Carreiro, ele dá certo do storytelling, sim, com todas as técnicas, mas lá eles têm 40 pessoas por trás disso, usando, além do storytelling, outras e outras e outras técnicas. Então, a gente não para por aqui. A gente aprende e cresce com isso, tá? A contar a história. E a Mary Kay, o que é? Contar a nossa história. Então, não é só chegar ali, fazer uma apresentação com o cliente e vamos lá. Oi, gente, eu sou a Patrícia, tudo bem? Eu sou diretora da Mary Kay. A Mary Kay é uma empresa norte-americana.
ela tá aí, ela foi lá do Texas, do jeitinho, entendeu? Então, assim, a gente precisa, assim, incorporar, é entender, é estudar a empresa. Quem foi Mary Kay Ash? O que que ela fez de transformador na vida das pessoas? Por que que a gente ainda partilha o legado da empresa quando você está fazendo a tua apresentação? Seja para uma sessão de automaquiagem, seja para um spa facial, seja para apresentação da oportunidade de uma pessoa. E falando em apresentação de oportunidade, gente, deixa eu seguir no próximo slide. Liga o som aí. É o meu advogado, eu chamo ele de meu advogado. E tenho também. Vocês estão ouvindo? Precisam de um minutinho a mais? Liga o som aí, tá? Aqui é uma apresentação, eu só vou narrar antes para vocês entenderem melhor. Essa foi uma apresentação que eu fiz, eu acho que até a Joelita estava presente, se eu não me engano. Foram para mais de 40, 50 mulheres, não lembro agora, tá? Então, ali eu estava oferecendo a oportunidade, e não tem como eu oferecer a oportunidade sem falar de mim e a transformação que a empresa faz na vida das pessoas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre isso. É uma história, tá, gente? Não deixa de ser um storytelling. 28 anos, é o meu advogado, eu chamo ele de advogado. E tenho também o Felipe, que tem 6 anos, que é a minha renovação de vida. Tá? Por que eu falo que ele é renovação de vida? Porque quando eu tive o Fabrício, que hoje tem 28 anos, eu não tinha tempo para curtir o Fabrício. Eu trabalhava de manhã e de tarde, eu estudava à noite, eu buscava dar o melhor de mim naquele momento para o Fabrício. Coisa que é diferente a maneira como eu curto esse que tem 6 anos hoje, sabe? Então, realmente, ele foi um presente para mim. Eu busquei, eu quis, né? Mas ele foi algo assim que foi realmente um presente de Deus na minha vida. Vocês vão escutar eu falando muito de Deus, tá, gente? Porque eu sou uma pessoa abençoada. Mas não porque eu quero, porque ele realmente me abençoa diariamente. Então, quem é a Patrícia? Eu sou uma consultora de beleza. O que é uma consultora de beleza? É alguém, não é só alguém de produto, é alguém que realmente atende o cliente como ele precisa ser atendido, tá? Eu faço um dossiê individual de cada cliente, eu gosto muito desse tete a tete, sabe? Então, assim, o diferencial de uma consultora, de uma vendedora, eu acho que é isso. A vendedora ou vendedor, nós temos homens também, né? Ele entrega para o cliente aquilo que o cliente está buscando somente, né? Então, o cliente ele já sabe o que ele quer. Às vezes, ele procura uma profissional de unha, né? E fala assim, eu quero fazer uma francesinha básica. Aí ele chega ali, vai depender tudo da tua consultoria de oferecer outros produtos, porque ele não conhece. Ficou claro aqui, meninas? Mais ou menos um pouquinho? O que que eu fiz? Eu falei um pouco de mim, né? Então, assim, eu conectei essas pessoas. Eu conectei essas pessoas com a minha história. Eu contando um pouquinho da história dos meus filhos, né? Claro que antes disso teve a minha história pessoal, antes disso teve um pouquinho de falar da empresa também, mas como o público ele não era da minha área, ali a gente estava num público inteiro, né? De nail designer, lash designer, enfim, todas as pessoas que fazem dessa área, eu precisava criar uma narrativa que envolvesse essas pessoas, porém não fugisse da minha história e da minha essência. Então, o que que eu fiz? Eu fiz a conexão primeiro, falando de mim, falando da minha fé e da minha crença, que eu não abro mão, né? Eu falo muito de Deus nas minhas apresentações. Tem pessoas que repugnam, né? Que não se identificam e tá tudo certo, a gente nunca vai agradar todo mundo. Claro que você sendo você e sendo a tua essência, você está plantando. Então, quando você planta, Deus abençoa e a colheita é certa, desde que você faça a tua parte. Então, assim, eu não sei se ficou claro aqui um pouquinho para vocês em prática como que acontece esse tipo de narrativa? Sim? Vou dar um outro exemplo para vocês, que eu não busquei o vídeo, eu até tenho outros vídeos e outras coisas, mas eu quero, assim, fazer na prática, no tete a tete, como eu falei para vocês. Quando eu começo a apresentação da minha história, e geralmente na parte que eu falo que eu sou formada em Ciências Turísticas e Hotelaria pela Faculdade de Veneza, na Itália, as pessoas pensam, é automático elas enfatizarem e criarem na cabeça delas, meu Deus, essa daí não sei por que precisa trabalhar, nossa, ela foi para outro país, então ela deve ou nasceu no berço de ouro,
ou ela casou com um cara rico, ou ela foi para lá para se prostituir. E você entendeu? As pessoas, como elas são, como elas têm essa percepção já na cabeça delas, elas não entendem, né? O que acontece por trás disso. Então, eu uso muito, eu enfatizo muito essa narração, explicando, né? Desde o passo a passo da minha dificuldade de trabalhar, da minha dificuldade de querer buscar uma vida diferente daquilo que eu tive, né? Eu sempre falo que tipo assim, na minha narrativa, eu sempre explico que eu nunca cheguei a passar fome, entende? Porém, a gente passava vontade de ter as coisas. E hoje, quando você fala em passar vontade de ter as coisas, as pessoas que são da minha época, 45, 40, 35 anos, que não era tudo fácil, que nem é hoje, elas se conectam comigo, porque elas sabem que elas passaram vontade de muita coisa na vida, né? Não só de ter, mas de fazer, de comer, de ir, de usufruir, sabe? Então, essa conexão, elas criam, e tem a maioria das pessoas, gente, tem vergonha da própria história. Eu tinha vergonha. Enquanto eu não trabalhei, enquanto eu não tratei esses bloqueios, enquanto eu não tratei essas minhas crenças daquilo que a gente ouvia, sabe? Ah, você não pode porque você não nasceu em berço de ouro. Você não pode porque dinheiro não dá em árvore. Vocês entendem? Então, assim, quando vocês não desbloqueiam, vocês automaticamente a gente sente vergonha da nossa história. Eu, por muito tempo, eu tinha vergonha da minha história. Eu tinha vergonha de ter nascido e morado numa casa de madeira, porque eu via minhas amigas sempre, sabe, numas casas legais. O meu sonho sempre foi ter uma casa de tijolo, eu falava, gente. Então, enquanto você não tem aceitação da tua própria história, da tua própria vida, você não vira chave, você não consegue conectar ninguém, porque você não se assume, você não assume a pessoa que você é, você não assume a essência que você é, sabe? Eu não estou dizendo que aqui tenha pessoas assim, eu estou demonstrando e falando aquilo que eu vivenciei, aquilo que eu passei, né? Eu tinha vergonha de falar de mim. Então, os desbloqueios, eles vêm através do quê? De muito estudo, de muita perseverança, de muito trabalho emocional e de Deus, que Deus transforma todos os sentimentos negativos e de sofrência, né? Que a gente tem em formas positivas. E é dessa maneira que muitas mulheres, muitas pessoas que têm essas carências emocionais, espirituais, elas vão se conectar com você. A Mary Kay, ela tá ali para transformar a vida, não é só financeiro, não é só aplauso, não é só reconhecimento, não é só a tua história, ela impacta sim. E eu tô louca para ouvir a história de vocês. Assim, quando a gente fez a apresentação do projeto Jornada, né? Foi lindo ouvir, cada uma com seu motivo, mas muitas a gente percebia que era assim, copiado e colado. Eu escutei e vou repassar porque eu não quero falar a minha real. Eu não quero falar que eu preciso de dinheiro. Eu não quero falar que eu não sei ter controle financeiro. Eu não quero falar que eu preciso, mas eu não abro mão como que fala? De procrastinar as coisas. Então, as coisas têm que dar certo para mim, mas é porque eu procrastino, então eu vou esperar cair do céu. Não, a gente tem que se assumir, né? Assumir a nossa história. Mas a partir do momento que a gente fala, não, eu preciso melhorar aqui, eu preciso melhorar a minha saúde, eu preciso acordar mais cedo, eu preciso. Aí a gente consegue externar para as pessoas, né? Então, tá tudo dentro do storytelling, isso aí, Patrícia? Tá. Por quê? Porque é a tua história. É você que vai decidir contar ou não a tua história. Então, é sobre isso, tá, gente? E o storytelling, a partir do momento que você conta a história de qualquer coisa, aqui eu só enfatizei, aqui eu dei um exemplo para vocês de uma base. Mas quem quer me dar aí, fala aí para mim um produto, qualquer coisa aí que a gente vai criar na hora aqui uma narrativa agora. Quem que não precisa falar, eu ajudo. Vamos construir junto? Quem topa? Vamos fazer na prática para ver se a gente entendeu. Uma por vez. Eli? Hello? É Eliana, tá, Lid? Fica tranquila, que eu não vou te chamar assim. Bora! Qual produto Bora. você quer que eu fale? Fala aí para mim, o que você se sentir confortável. Eu amo a Lean Skincare. Amo. Show. Fala de Não um vivo produto sem ou kit? o kit todo.
A Bora Eliana lá. é fã de um skincare, minha gente. Vamos compactar, então. Você me dá Eu duas tô, eu opções, tô, uma eu tô com história os olhinhos, eu tô negativa. com os olhinhos assim pregando ainda de manhã e eu tô lá fazendo meu skincare, tá entendendo? Arrasou, arrasou. Tá, então fala para mim assim, como que você contaria uma história para você agregar? Para você fazer um contorno de uma objeção de clientes ou para você simplesmente oferecer, né, o kit de cuidados com a pele. Pode ser qualquer um deles, o básico, o avançado, pode ser qualquer um Então, deles. geralmente a gente ouve assim, elas falando, né? Ai, mas tudo isso, eu não sei se eu consigo usar tudo isso de manhã, tudo isso à noite. Às vezes a gente escuta isso, né? Eu geralmente, quando eu escuto isso, eu falo para elas: olha, primeiramente, para quem não está acostumado a fazer skincare nenhum, comece com o básico. Comece com o básico. Outro detalhe, você precisa deixar lá bem visível. Eu falo de mim, olha, eu costumo deixar o gelzinho de limpeza, eu já deixo lá pertinho do meu chuveiro. Então, ou eu uso no meu chuveiro, ou eu uso lá, né? Quando eu estou lavando o rosto, às vezes, nas demais vezes no dia, quando está muito calor, né? E o hidratantezinho protetor de manhã. Isso é imprescindível, falo para ela, mas todo hábito se começa do começo. Se você não começar, como é que você vai saber? Tá? É fácil, começa com o básico. Básico de manhã, basiquinho à noite. Aí depois você vai começar a ver o resultado em você. Você vai olhar para o espelho, vai começar a se amar mais, vai ver sua pele maravilhosa e vai começar a receber os elogios. Aí você vai sentir vontade de fazer. Quando você perceber, a minha pele está ficando de novo feinha, lá, não estou fazendo, aí você vai voltar a fazer. Perfeito, show de bola. Obrigada, viu, Eli? O que eu acrescentaria? Como que eu contaria a história dessa pessoa? Vocês estão vendo a Elidineia? Está escrito Elidineia Pólido aqui embaixo, gente. Quando eu conheci a Lid, ela tinha a pele toda manchada, descabelada. É mentira, tá? Isso aqui eu tô enfatizando, tá? Eu tô pegando a Lid porque ela tá aqui embaixo de mim, aqui eu tô vendo ela. Não era arrebentada a pele dela, não. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso conectar esse cliente comigo, tá? Eu tenho intenção, eu quero vender um kit para ele, então vamos lá. O kit a gente sabe aí que ele tem todos os benefícios, a gente sabe que os 5 passos de skincare que a gente precisa todos os dias: limpeza, tonificação, hidratação, proteção e fator de proteção. Falei todos? Vamos lá. Limpeza, tonificação, esfoliação, hidratação e proteção. A gente sabe disso. Mas se você fala isso, é robotizado, é automatizado para o teu cliente. Então, gente, eu vou contar aqui para vocês hoje, viu, Camila? Você é minha nova cliente, Camilas, tá? Então, eu vou narrar para vocês a história da Lid. A Lid é uma pessoa que eu conheci através de um evento no Hospital de Olhos, onde ela trabalhava. Então, nós fomos lá e ela tinha uma necessidade de cuidados especiais com a pele dela. Então, ela me procurou, tá? Depois que terminou o evento. Por quê? Porque ela sentia a necessidade, mas ela não sabia o que fazer. E ela estava cansada de buscar alternativas em farmácias, em dermatologistas que só vendiam para ela produtos que agregavam valor, tá? Ou seja, agregavam preço, mas ela não tinha o resultado específico. Então, o que eu fiz com a Lid? Eu agendei uma demonstração individual com ela, ela testou os produtos na pele dela, ela tirou uma foto antes e depois, tá? Depois de 30 dias, depois de 40 dias, depois de 60 dias, e eu falei assim para ela: se não der resultado dentro de 3 meses, você me devolve os produtos vazios, que a Mary Kay ela tem uma política de 100% de satisfação. Tá? Então, você vai usar o produto gratuitamente nesse período se ele não der resultado. Eu garanto para você que ele vai dar resultado. E a cada 15 dias, eu entrava em contato com a Lid para ter esse feedback dela. Além do feedback dela ser positivo, eu despertei nela também o gatilho, tá?
que é o gatilho ali, que a gente trabalha muito sobre isso também, temos uma aula sobre gatilhos mentais também, porém eu passo a confiança para o cliente do 100% de satisfação. Ela ficou satisfeita e ela teve a minha garantia. Eu fidelizei essa cliente através de uma história simples, básica e sucinta. Eu não estou vendendo produto, eu vendi a experiência que a minha cliente teve. Então, eu contei uma história para ele, tá? Então, aqui, gente, independente do produto, independente daquilo que você quer vender, você vai fazer na prática. E a prática é aquilo que vai dar certo mesmo, tá? Mas alguém quer falar alguma coisa? Senão, a gente vai passar para a parte do pitch. Alguém sabe aqui o que é um pitch? Vamos voltar aqui. Deixa eu só diminuir. Vocês estão vendo a tela? Sim? O que é um pitch? Pitch, nome bonitinho, né? Pitch parece Pat, combina com Pat, adorei. Pitch, adorei. Confesso também que quando eu ouvi falar do pitch, gente, eu gaguejava, e é normal, tá? Então, qualquer uma de vocês que estão aqui agora, tá? Se eu chamar a Cícera para entrar aqui e fazer um pitch de vendas para mim, ela vai gaguejar, não vai, Cícera? Certeza, né? Você está ansiosa para que eu não chame você, né? Deus que me livre, né? Tá sem som, meu anjo. Oi, Pode falar, escutou? agora eu vou... Não, se você me chamasse agora, eu ia gaguejar. Eu iria gaguejar. Mas eu também ia gostar de ser desafiada. Bora lá, então. Depois que eu explicar o pitch, eu vou desafiar, então. Pode ser? Pode. Combinado? Primeiro eu vou explicar e vou dar um exemplo. Pode Eu ser? tô com medo, mas vai com medo mesmo. É isso aí, é o desafio. Bora lá, então. Vamos lá. O que é um pitch? É uma apresentação, gente, curta e objetiva que convence e engaja, tá? Então, você vai fazer ali, você vai no condomínio, você vai num chá de bebê, você vai em qualquer lugar, qualquer evento que você é convidado e você tem a oportunidade em 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos estourando, porque o pitch de 2 minutos ele é extenso demais, mas tudo bem, está dentro do prazo. Você tem uma oportunidade de fazer uma apresentação pessoal e profissional. O que você vai falar? Geral, tá, galera? Vocês estariam preparadas hoje? Sobe aquele calorzão assim, né? Meu Deus do céu, o que eu falo? Será que tudo aquilo que eu sei da empresa, será que eu vou conseguir pôr para fora? Será que eu vou conseguir externar? Por que eu tenho essa palpitação? Por que eu tenho esse anseio? Por que eu fico nervosa? Por que às vezes eu marco um evento numa empresa e chega assim perto do dia ou no dia eu rezo para que essa empresa cancele porque eu acho que eu não vou dar conta? Quem nunca passou por isso? Todas nós passamos por isso. Eu era a consultora há 8 anos atrás que agendava, eu vivia com a agenda cheia. E dependendo dos clientes, eu rezava para desmarcar. Eu falava, graças a Deus, porque eu não me sentia preparada. Por quê? Porque eu não tinha estudado o suficiente sobre os produtos, porque eu não tinha me preparado para isso. Então, o pitch, gente, ele é simples, ele é objetivo, ele é curto e ele convence. Bora para um pitch de sucesso, então? Focar nos pontos principais sobre você ou sobre o produto, usar linguagem simples que todo mundo entenda, sempre conectando. Por que eu estou falando sobre storytelling e pitch, Patrícia? Porque um combina com o outro, tá? Beleza? Respeitar o tempo disponível. Então, se você tem ali, você vê que todo mundo está fazendo uma apresentação de 30 segundos, de 1 minuto, é o básico, é aquilo que você precisa para falar de você. Ou eu posso falar de mim e posso falar da empresa. Beleza, qual que é o teu foco ali? É se apresentar e falar da empresa, né? Ou se apresentar, dependendo do momento, do que você está fazendo. Então, assim, mostrar domínio sobre aquilo que você está fazendo realmente. Mostrar para que você está ali aproveitando aqueles 30 segundos, aquele 1 minuto, tá? Escolher aquilo que você quer transmitir. Escolher se você quer falar sobre venda, escolher se você quer falar sobre início e realmente ensaiar esse discurso. Aqui, gente, eu escrevi um especialmente para vocês.
tá? E não é porque eu tô lendo, eu sou apta a dar isso aqui para vocês. Porque eu sei, eu entendo, eu ensaio, eu aprendo, sabe? Então, a Patrícia se acha, me acho mesmo, eu estou preparada, senão não estaria aqui, né? Então, vamos para o exemplo prático aqui agora, tá? Eu vou fazer um pitch, tá? Que eu já fiz, já apresentei. Então, geralmente, a pessoa começa um pitch como? Boa noite, meu nome é Patrícia Sartor, eu sou consultora de vendas, eu sou diretora da Mary Kay e eu trabalho com produtos aí de qualidade. A Mary Kay é uma empresa multinacional norte-americana, né? Que tem aí como missão desenvolver mulheres, apresentar oportunidade de mudança de vida, mudança financeira, mudança de carreira. Então, assim, ó, me coloco à disposição para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a minha empresa, dos meus produtos e do meu trabalho. Ponto. A maioria é assim. Pode melhorar? Pode. Esse aqui eu inventei agora, tá? Agora, um que eu uso muito, eu nunca começo falando de mim. Tomar uma aguinha. Bora lá. Prontas? Play? Grava aí. Você sabia que a sua imagem é fundamental para atrair a atenção e confiança da sua cliente? Meu nome é Patrícia Sartor, eu sou consultora de vendas, eu sou diretora da Mary Kay e mentora de equipe. Ensino as pessoas, principalmente as mulheres, a se cuidarem na maquiagem, valorizando as suas melhores características e dando uma oportunidade também de negócio para quem deseja empreender no ramo da beleza. Ponto. Passei a minha mensagem. Eu posso usei o nome da empresa que eu trabalho, tá? As pessoas geralmente elas vão conhecer Mary Kay ou não, mas assim, o pitch, gente, eu não tenho que contar todo o storytelling, eu não tenho que contar toda a história, eu tenho que ser atrativa para essas pessoas, tá? Então eu tenho que despertar o desejo. Quem que é a Patrícia? É aquela pessoa que trabalha autoestima e autoimagem, conforme eu falei lá no início, tá? Eu desperto, né, nas pessoas o quê? Ai, será? Eu desperto essa curiosidade na pessoa para depois ela entender o meu nome, para ela depois entender que, além de consultora, eu também sou uma mentora de equipes, então ela pode confiar em mim, porque eu tenho propriedade para falar para ela tudo aquilo que eu vou ensinar, tá? E também para melhor adaptação, seja maquiagem, seja pele, seja autoestima, seja autocuidado. Então, eu estou ali justamente, além de fazer a minha venda, eu também estou ali como o quê? Uma empreendedora para dar oportunidade para essas pessoas. Então, eu demorei mais tempo explicando o meu pitch do que apresentando ele. Ficou claro? Bora lá? Preciso de uma pessoa aí. Quem? Cadê minha amiga Cícera? Bora, Cícera. Ninguém está aqui para rir, a gente está aqui para aprender junto. Não estou te ouvindo. Tô nervosa, Patrícia. Eu sei que você está nervosa. Eu Tô sei. nervosa. E é esse sentimento, Cícera, que eu te falo que às vezes nos bloqueia de vender, nos bloqueia de marcar em empresas grandes, nos bloqueia de oferecer realmente oportunidade para quem está buscando. Esse sentimento que você está sentindo, eu já senti, né? Então, por isso que eu te falo, eu me sinto apta a te dar total liberdade. Falar, Patrícia, eu não estou preparada, eu vou treinar primeiro, sabe? Eu vou desenvolver através da tua aula, eu vou refazer, eu vou escrever um pitch para mim primeiro, porque, gente, todas é uma tarefinha de casa, sabe? Então, claro que se alguém se sentir preparada para fazer, fica à vontade, tá? A gente está aqui para falar, ó, tá show, ninguém está aqui para julgar ou falar tá certo, tá errado, tá sempre certo. O importante, o que que é? Você se desafiar, é sair dessa zona de conforto. E não falou, não é para você, tá, Cícera? Eu falo como se Não, fosse para não, tá entendendo. eu no passado, sabe? Porque eu te falo, Tá. tudo isso a gente já passou. Nós, líderes, a gente está nesse projeto para desenvolver outras líderes, porque assim, a gente está querendo minimizar para vocês e mastigar coisas que a gente já passou e todas vocês que estão nesse processo de liderança vão passar. Então, é uma maneira de dar mastigadinho.
Meu Deus, se há 4, quase 5 anos atrás, quando eu fui lá, postei ali para ser uma diretora, eu me joguei com cara e com coragem. Se eu tivesse tido esse tipo de aula, gente, nossa, eu já era nacional, eu acho. Sério mesmo, porque assim, são Uhum. coisas simples, são coisas que a gente desenvolve no dia a dia. Mas eu precisei ali buscar mentorias individuais, mentorias práticas. Eu precisei investir em autoconhecimento, em segurança, em posicionamento. Então, tudo isso faz parte do desenvolvimento. E vocês estão tendo tudo isso aqui de graça, através das líderes que estão aqui, né, desenvolvendo vocês. Então, assim, é bacana, sabe? E eu gostaria Uhum. muito que se alguém tivesse aí é, esse desejo de fazer aí algo, né, básico, sucinto aí que desenvolvesse isso. Depois eu vou passar umas técnicas ali para vocês. Eu posso passar até no grupo do Jornada mesmo, pontos assim cruciais e principais para que vocês desenvolvam para realizar um pitch, tá? Mas na prática é isso Uhum. aí. Não tem o que assim focar. É como que eu passei aqui em cima, ó. Ponto principal, linguagem simples, tempo disponível, domínio do assunto. Então, assim, às vezes eu não estou preparada porque eu não domino o assunto. Será que eu sou boa mesmo? Será que eu sei vender? Será que eu sei iniciar? Ou vender assim para uma pessoa individual é mais fácil, né? Será que eu sei a mensagem que eu quero transmitir? Será que eu preciso de tempo para ensaiar? A gente precisa de tudo isso, né? Mas eu Então, posso nada fazer mais é uma, do que treino. E eu treinei muito. uhum. Eu posso falar uma coisa para vocês? É uma vez, Claro, eu sempre faço sessões e eu me dou muito bem nas minhas sessões, assim. Me apresento bem, falo da empresa bem. Só que teve um dia, foi engraçado, porque a Sil foi comigo, né? Ela fez aquela das 8 sessões que a gente faz no começo e tal. Enquanto eu estava sozinha, eu estava super bem. Quando a Silvana chegou para fazer uma comigo, eu travei, eu fiquei fria, gelada, não sabia, nem sabia, parece que tudo aquilo que eu sabia fugiu como uma fumaça, assim, sabe? Então eu tenho uma trava muito grande, assim, quando eu vou falar que alguém está me olhando, eu fico perdida. Eu não consigo centralizar ali. E eu acho que realmente o que você falou sobre dominar o assunto é muito importante. Porque eu tenho certeza, você pode até gaguejar um pouco, mas se você dominar o assunto, uma hora você tira de letra, uma hora você dá um ganchinho que você vai, né? Agora, se isso, você não Ítalo. estuda, se você não se prepara, realmente os grandes líderes da vida se preparam, né, para estar lá na frente falando. Vocês, diretoras que já passaram por muitas coisas, a gente vê vocês falando, parece que vocês já nasceram falando daquele jeito. Entende? Então é muito lindo ver você se desenvolver na frente daquele monte de mulher, cada uma com seus sonhos lá, e você fica, poxa vida, será que um dia eu vou estar lá na frente falando como ela está falando? Né, centrada, falando, porque eu sou muito dinâmica, eu falo muito rápido, isso também me atrapalha, mas isso é nervoso também, entendeu? Então é muita coisa. E o storytelling, eu sei que você falou que não podemos começar com a nossa história, isso aí eu já sabia, que você Podemos deve sim, incluir podemos sim. assim, começar com a história, diz que a gente nunca deve começar com nossa história. A gente Se deve isso começar com uma conectar as história. pessoas, se isso conectar as pessoas e tiver e fizer parte, tá, Pode começar. daquilo que você quer transmitir, automaticamente você pode conectar as pessoas. Você viu no videozinho? Eu estava contando a minha história. Então, eu Então, mas conectei aquelas pessoas através da minha história. Você pode e deve usar a tua história. Que na Mary é, Kay é a tua história que vai criar conexões. então eu posso começar com a minha história, nunca com Deve, uma outra pessoa. deve. Você tem N maneiras, não tem uma regra, tá? Então, é bem Uhum. bacana você se aprofundar, sabe? Sobre isso um Sim, pouquinho. sim, Você pode sim, desde que a tua história ela seja uma narrativa real, que você sim. realmente esteja ali passando para essa pessoa um sentimento, tá? A tua É. história ela pode gerar sentimento. Então, assim, por que Uhum. que eu gosto de dar exemplos? Porque é fácil eu falar, ó, a Eliana é mentira, tá, gente? Mas é uma suposição. Uhum. A Eliana é uma pessoa que era casada, ela se separou, ela tinha uma vida conjugal assim não muito legal, e daí ela passava por momentos assim que ela não estava legal e ela decidiu separar, e depois que ela separou, ela viu que a vida dela estava melhor casada, mesmo sendo infeliz. Ponto. Entendeu? Conectou Uhum. alguém? Não, é só mais uma história Uhum. da uma Essa é mais Eliana uma da história. vida.
Agora, se Sim. eu chegar e falar assim, né, numa narrativa, vamos lá. A Eliana é uma pessoa sentimental, a Eliana é uma pessoa que sempre buscou dar o melhor para os filhos dela, e ela convivia com uma pessoa que tinha aí uma personalidade narcisista, então assim, ela não podia muita coisa, ela não podia sair, os filhos eram limitados, ela não tinha o carinho. Então, assim, a parte mais terrível do dia dela é quando apagava-se a luz e todo mundo ia dormir, quando ela deitava e sentia aquele silêncio no quarto e ela rezava, ela pedia para Deus para não ser tocada. Será que isso conecta alguém? Me emocionei. E não existe essa história, mas é uma conexão. É, Porque ou você passou por isso, ou você conhece uma Eliana, e quantas Elianas acontecem isso, entendeu? uhum, Então, assim, é a conexão. Eu despertei em você um sentimento. Então, você tá louca para saber o final de uma história que não existe, porque eu inventei uhum, agora. Mas eu posso desencadear o final dessa história, sabe? Então, assim, isso, independente se a história é tua ou se é da tua cliente, ou é algo que você está narrando, você volta isso para o teu compromisso, para a tua sim, empresa e para aquilo que você quer uhum, alcançar, tá? Fiquei tá. clara sobre isso? Ficou, Não ficou, tem um obrigada. limite de imaginação, não tem um limite, tá? E eu ainda estou esperando um pitch de alguém de 1 minuto. Eu não vou fazer. Dou-lhe uma. A Isabel diz que é fera, né? A dona Joana também, estou só esperando. Quem vai me surpreender? A primeira consultora minha que abriu o falatório aí fizer um pitch, né? E tem gente aqui que sabe fazer pitch, porque faz pitch todo mês, vai ganhar o mimo da Diri. Isso é suborno. Não, isso é recompensa, isso é merecimento. E se não for consultora minha, eu faço a tua diretora dar para você também. Ah, eu vou tentar, mas me ajuda a corrigir os erros. Bora, sem pensar nos erros. Tá. Vou falar do kit de spa de lábios. Cronometrando. Vou falar do kit de spa de lábios que eu vendi um essa semana. Pode ser? Você vai fazer uma narrativa, então. Você vai fazer um storytelling. O pitch não convida para, não sei se eu entendi direito, ele não convida para você entender mais, introduz um assunto e convida para entender mais, para a pessoa se interessar e te procurar? A história é um storytelling. É uma história que você vai contar. O pitch é justamente você contar a tua história, entendeu? Ah, tá, acho que eu peguei cruzado. Mas o que você quiser fazer, ou um ou outro, ou os dois juntos, tá aí. Bora lá. Então me dá um minuto. Oi, boa noite. Você sabia que você pode cuidar da saúde dos seus lábios em menos de 1 minuto com 2 produtos que você consegue carregar na sua bolsa? Meu nome é Camila Trufa, eu sou representante da beleza da Mary Kay. E se você quiser saber mais sobre os nossos produtos, sobre a nossa história, vem comigo. Nossa. Perfeito, cara. Vocês entendem que não tem o certo, não tem o errado? É Uhum. perfeito. Você falou sobre um produto, você falou sobre a empresa, você falou sobre você fez um convite. Cara, tá certo. Aí agora você vai fazer o quê? Você vai botar isso no papel, você vai moldar, você vai utilizando esse, daqui um pouco você cansa desse e você vai sentir necessidade de introduzir também algo sobre oportunidade de negócio para quem deseja empreender, entendeu? Então você vai moldando isso aí tudo, trazer isso para a tua realidade. Está perfeito. E é isso mesmo, é sobre Uhum. isso mesmo, tá? Então, como eu falei anteriormente, não tem o certo, não tem o errado. Ele tem o bem feito. Então, assim, antes de ser o bem feito, como que é o ditado? Antes feito que perfeito, e é isso aí. Uma coisa, gente, que eu sempre falo para as meninas, né? Inclusive, tem as minhas consultoras aqui que elas não deixam mentir sozinha, tá? Elas me ajudam. Que assim, quando você está falando para uma cliente, ou para um público, ou para uma empresa, ou para várias pessoas, vocês têm que lembrar que eles sempre sabem menos do que você sobre a tua empresa, sobre você e sobre os teus produtos. Então, do jeito que Uhum. você falar, com o posicionamento e com a certeza que você tem, tá tudo certo. É a tua Paty, história, a tua empresa, são os teus produtos. Pode falar, Isabel. então, mas o que acontece comigo é muitas vezes que a gente às vezes vai falar e quer pensar, ai, falei uma bobeira tão grande, daí trava.
Segurança, Porque você vê as outras meninas. Hã? segurança, propriedade sobre o teu produto, sobre a tua história, sobre a tua empresa. Então, mas, por exemplo, às vezes a gente vai falar alguma coisa, tá? Quando eu tô sozinha, eu tenho propriedade do que eu falo, mas quando eu tô perto de vocês, por exemplo, aí a gente acaba, é que nem a Cindy falou, a gente acha que vai falar uma bobeira, que nem eu já Você fiz é da vídeo, Silvana, eu né, já fiz Isabel? vídeo. Hã? Você é da Silvana ou você é da Thaís? Não, eu sou da Thaís, Ah, tá. mas aprendo muito com a Silvana também. Ah, Uhum. Olha aqui, então, aí a gente pensa assim, eu penso que eu sei tudo, que eu tô lá, a rainha da cocada, que eu sei tudo sobre o produto. Chega lá, você vai fazer um vídeo e aí você vê que tem coisa errada. Aí trava tudo, aí você, né, não tem mais coragem de falar. Então eu falo o básico, o mínimo e tem dado certo para mim. e Porque assim, mas depois é o normal. eu tenho confiança quando o cliente vai tirar dúvida, eu tenho confiança de explicar para ele. Se eu não souber, eu vou lá e me informo direito, e, né? Mas para apresentar para uma empresa, já fiz empresa também, e aí eu falo o básico e depois no individual eu consigo me sair muito bem. Entendi. Então, mas tá tudo certo também, Isabel, com relação a isso. Sabe por quê? Porque assim é normal. Isso aí é falta de prática. Treina no Eu tô, espelho, treina no então, eu espelho, treina de novo no espelho, tá? Então, assim, em outro momento a gente pode entrar em outros assuntos também, tá? Mas assim, é algo assim de ser desenvolvido. Mas um conselho meu é o desenvolvimento o quê? Emocional primeiro, tá? Ler livros nessa área do emocional. A gente vai ter aula também sobre isso, sobre emocional. Mas assim, é o posicionamento teu, é a certeza, é entender o que você está falando e saber, e bater o pé e falar, não, eu estudei sobre isso, então eu não tenho que ficar na dúvida. Eu sei sobre o sim, é verdade. assunto, né? Então, se você tem propriedade, você tem segurança. Se você tem segurança, vai dar certo. Fecha o olho, tá? Então, E, a por exemplo, você. conexão com o nosso cliente, ele é o diferencial. Eu vou deixar vocês com essa frase aqui. Conectar-se com o cliente é diferencial. Então, você usa o pitch, usa o storytelling, usa o que você quiser para fazer essa conexão, tá? A prática disso é essencial, gente. Praticar, 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 praticar. Eu pratico sempre e eu nunca tô boa. Nossa, O poder de uma boa história transforma vendas e conexões. A Cícera ainda está esperando o final da história da Eliana, que Tô estava esperando a esperando luz você terminar. apagar. Você entendeu? Pois é. Então, mas isso vai Então, porque acabar, eu fiz sabe? o quê? Eu criei uma história que eu criasse conexão. E as pessoas vão, gente, pelo drama, pelo humor, pela falta. Então, entenda a tua história hoje, aceita a tua história, conta a tua história e transforma essas vendas aí, essas conexões aí e voa. Só voa. Você acha que você usou a técnica do, como que fala, do convencimento? Cara, eu usei todo tipo de técnica que você imaginar agora. Vocês entendem como é a Aí você foi narrativa? convincente, Vocês viu, na sua entendem mentira aí. como essa narrativa ela se torna automática para você? Você desenvolve Uhum, gatilhos, você usa gatilhos, você sim. desenvolve o storytelling, você transforma um pitch e tudo isso envolvendo o teu cliente. Então, assim, não existe assim, ah, eu vou sair de uma técnica, entrar na outra, vou sair de uma técnica, eu vou entrar na outra. Quanto mais você Uhum. estuda, quanto mais você se alimenta de conhecimento, você desenvolve automaticamente isso e você não sabe, não existe o ô, Kátia, certo. Existe o bem Uhum. feito. Pode falar, O bem querida. feito. tem uma técnica, alguma técnica que você conhece de que quando a gente trava, a gente conseguir sair rápido desse travamento? Que nem agora, que nem você estava, Respiração, que nem você estava falando respiração aí. e oratória. Oratória, técnica de oratória. Ah, Mas Muito você não bom. precisa fazer curso caro de oratória, não. Procura uns cursozinhos na internet aí. Você vai aprender a respirar, você vai aprender a desenvolver as tuas ideias, você vai puxar isso para a tua realidade. Mas também é estudar sobre os teus produtos e prática.
Tá com medo? Vai com medo mesmo, se joga, no final vai dar tudo certo, você vai vender, você vai iniciar, você vai fazer, você vai plantar, você tem a decisão, desde que você não seja persuasiva para o lado negativo, né? Quando vai fazer, é básico, gente. Um elogio tem que ser sincero, oferecer um produto tem que ser sincero, não falar aquilo que ele não realmente não oferece. Então, assim, confia aí na regra da senhora Mary Kay Ash e daquilo que a gente nos move aí, que a sinceridade, acima de tudo, é aquilo que vai transformar. Como eu falei, não tem uma regra. Todas as regras são aplicáveis para quando você quer expandir aí e transformar mesmo, tá? É isso? Sim. Perfeito, gente. Agradeço demais a participação de vocês. Foi incrível essa troca. Eu vou mandar o material, vou transformar esse material, eu vou salvar esse conteúdo na nuvem. Depois a Camila vai passar para o YouTube, porque ela está em viagem agora, e para poder transformar isso também lá para ficar salvo no canal dela. Espera aí que eu vou fazer a fotinha então, meu amor. Ainda bem que Você você vai lembrou. colocar no grupo? Você vai colocar no grupo também, esse PDF? Sim, o PDF eu vou transformar ele em PDF e vou fazer ali para vocês também, que eu falei umas dicas ali de pitch para que se torne algo ali mais prático para vocês fazerem também por escrito, tá? Que eu vi que faltou ali na minha descrição. Vou fazer isso também. Sorriam. Eu preciso. Cadê? Quem vai abrir câmera? Aí eu queria tanto ver a Fran. Quem que tá com o Guilherme Duarte ali? Não é o Guilherme, eu acho que é a esposa do Guilherme que tá ali. A Vilma também queria ver o rostinho dela. É possível? Senão eu vou fazer aqui mesmo. 1, 2, 3 e. Perfeito, gente. Muito obrigada, tá? Obrigada a Gratidão, todos viu? aí. Espero Beijo, ter obrigada. Obrigada. contribuído um pouquinho mais. Foi maravilhoso. Obrigada. Obrigada. Ótimo, beijo. Beijo, Beijo. tchau. 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 Obrigada. Linda mesmo.